dia, pessoal. Esse daqui é o PodUni, o podcast universitário, onde nós estamos realizando aí, né, projetos de extensão dentro do mundo universitário para estar conhecendo um pouco mais e compartilhando com vocês, né, a realidade aí de diferentes comunidades, diferentes pessoas, né, para estar abrindo os olhos aí dessa nova geração e a gente poder cada vez mais estar trabalhando por um mundo aí igualitário. Hoje nós estamos entrando dentro do tema de igualdade de gêneros dentro da instituição policial. E nós temos aí uma entrevistada muito especial, é a Katsuri Balbinotti. Ela é agente da polícia na PCSC, é isso? Isso, Polícia Civil de Santa Catarina. Aham, obrigada. Aproximadamente há 8 anos, bacharel em Direito pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, UNO Chapecó. Ela é pós-graduada e especialista em Direito Penal e Processo Penal e em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus e em Criminologia, em Direito Administrativo e Gestão Pública, em Direito da Criança e do Adolescente. Ela também tem especialização em investigação criminal e, além disso, né, ela é mestre em Direito pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, UNO Chapecó, bolsista CAPES, e agora ela é doutoranda em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, também bolsista do CAPES. Que currículo, hein, Katsura? Seja bem-vinda! Obrigada pelo acolhimento e obrigada pelo convite, menina. Nós que agradecemos. E apresentar aqui também, né, o grupo, os entrevistadores. A gente tem a Yandra Cristina, ela é cursanda de Direito, né, Yandra? Junto com a Letícia De Pares. E do lado do curso de Psicologia, a Eduarda Lopes de Campos e eu, Rafaela Osório. Então, pessoal, vamos começar aqui com a nossa entrevista. Agradecer mais uma vez, né, Katsura, por essa oportunidade, né? E A aqui a gente. oportunidade é minha, gente. Você também é mãe, certo? Certo, Tenho a Gabrielinha com 17 anos. 17 anos? Sim, 17 anos. Tá uma moça já. Então, Katsura, há quanto tempo que você é policial? Se você sempre quis ser policial, qual foi o seu sonho de ingressar na carreira de policial? Como é que começou? Conta pra gente. Eu sou bacharel em Direito, né? E dentre as minhas ideias de segmento nessa área, né, na área jurídica, eu foquei em concurso público. Então, ingressar na carreira policial não era um sonho da vida. Eu buscava realmente uma estabilidade financeira, profissional, né? Essa segurança, digamos assim, que o concurso público te dá, né? Nesse aspecto profissional mesmo, financeiro. E, então, iniciei os estudos para concurso e acabou assim, quando eu percebia, eu estava focando na área de segurança pública, né? Antes de ser policial civil. Então, eu fui chamada para a Polícia Militar, onde eu estava no curso de formação e depois migrei para a Polícia Civil, né? Quando eles chamaram no curso de formação em 2016. Eu sou policial civil há 8 anos e antes disso eu era assessora no Ministério Público de Santa Catarina e não formalmente, mas também não deixa de ser um braço da segurança pública, né? Assim, em termos constitucionais, ele é membro autônomo, enfim, mas hoje eu consigo ver muita correlação, né? E aí, a partir do momento que eu entrei, aí foi um pouco mais difícil. O curso de formação, ele durou aproximadamente 7 meses. Eu sou de Chapecó, né, no oeste de Santa Catarina, e eu fui a Florianópolis ficar esse tempo, longe da minha casa, da minha filha, né, dos meus amigos,
passar por essa experiência, muita, muita sugação física, psicológica, né? E aí, então, antes de ir, eu nunca me esqueço, uma amiga psicóloga, ela disse assim, eu te conheço da vida toda. Aham. Se não for para você, às vezes desistir é a melhor opção, né? Se não for para você, você não vai estar sendo menos ou não se cobre tanto. Veja se é o que você quer para ti. Isso, e eu fiquei com isso lá, assim, eu pensei, nossa, será que no momento de precisão eu consegui atirar em alguém? Porque realmente você precisa superar muita coisa, Limite, né? muita barreira. Cara, eu não me imaginava fazendo mal para alguém, vamos usar assim um jargão, né? Mas aí Aham. você vê que né, pela segurança de outros, você vai estar tomando atitudes mais extremas. E isso eu considero que diferencia um pouquinho a atividade policial, apesar de ser, né, servidor público, de outros serviços públicos, porque você precisa não é só colocar a sua vida em risco na atividade, mas é a vida dos outros que você vai estar analisando, julgando e tomando as atitudes necessárias na situação. Como vocês podem imaginar, foi realmente assim muito transformador na minha vida, assim, muito transformador, foi um desafio muito grande. Aham. Não me imagino fazendo outra coisa da minha vida. Exato, assim, eu dei sorte, como dizem, não no passar, mas no passar numa coisa que eu realmente me encontrei. Assim, foi realmente o tempo que a gente passa lá, né? Ele é de muita sugação. A física, eu digo que era só um detalhe, porque tu já nem sentia mais o corpo às vezes, mas o teu psicológico, né? Daquela questão. Eu lembro a minha primeira aula de tiro, assim, quando eu dei, e eu optei. Quando eu estava aprovada, o concurso demorou 2 anos para chamar. E eu optei em não ir em um stand de tiro ou essas coisas. Eu optei em ir lá sem vícios no manuseio de armas e aprender no Do curso zero. exatamente do zero. Assim que a arma quase saltou da minha mão e ela é pesada, né? Tudo carregado. E me deu um desespero, assim, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou conseguir? Será que na hora do precisar eu não vou deixar uma pessoa inocente na mão por falta de coragem, por falta de decisão? E aí eu, né, enfim, toda uma construção e como eu disse para vocês, hoje eu me sinto segura na minha atividade, né? A gente tem que tomar decisões um curtíssimo período de tempo, questões de segundos, avaliar situações. Tem uma questão muito pontual da polícia estar estigmatizada, né? Uhum. Não sem razão, não com razão, eu não vou adentrar nesse mérito, mas assim, isso é um pouco desmotivador para quem tenta todos os dias fazer o melhor. E é o que eu acordo de manhã e digo, é o meu melhor que eu estou dando à instituição, né? Em que também tem a estigmatização do funcionário público, né? E Também. eu falo que eu não tenho vergonha de dizer que eu sou funcionária pública e quando eu falo, assim, às vezes eu percebia que eu abaixava o tom, dizendo, sabe, eu sou funcionária pública, como se fosse uma coisa assim, eu estou pegando o seu dinheiro todo mês. Não, eu faço jus a cada valor monetário que cai na minha conta, assim como vários colegas, né? Até Isso porque o trabalho de vocês, o risco é a vida, né? é a vida, e também tem toda essa questão que estigmatiza e que internaliza na gente, né? Então, Hum. realmente, assim, uma das minhas propostas é mostrar para a sociedade, assim, por isso que eu digo que essa oportunidade de estar aqui é minha,
de dizer que é um serviço importante, né? Há muita dedicação de muitos, enfim, não vou julgar condutas de outros, mas eu acordo todas as manhãs com o sentimento de que eu vou dar o meu melhor no dia e eu acredito que eu esteja fazendo isso todos os dias ao longo desses 8 anos. Ah, com certeza. Com certeza. Katsura, então, sobre a função que você exerce, você consegue explicar mais ou menos para a gente qual é a função que você exerce hoje? Quanto que levou você para chegar? Como é que é essa possibilidade de você, sendo mulher, chegar onde você chegou, para onde você quer ir? Uhum. Então, eu iniciei minhas atividades numa secretaria, um trabalho administrativo, né? Viemos em 13 pessoas, 13 policiais escolheram vaga para Chapecó, e eu vim, e a grande maioria eram mulheres. Aí, isso também é uma observação que eu fiz, né, até por conta do meu projeto de pesquisa, que a maioria dos homens que se apresentaram foram para a atividade operacional e a maioria das mulheres foram para o trabalho administrativo. Eu brinco que depois que você vai ganhando espaço, isso está perdido, né? Porque aí eu comecei a contestar. Por quê, né? Mas no início não, né? No início tu chega, tu olha, tu vai, Observa. tudo certo. E depois já começo, aí a gente abre as asas. Não, mas é realmente, essa observação foi feita, né? A maioria dos colegas homens foram para as atividades operacionais de investigação, né? Uhum. E a Polícia Civil tem essa especificidade que eu chamo de administrativa, que são as secretarias e os cartórios, né? Porque a gente trabalha com procedimentos investigatórios, termos circunstanciados, inquéritos, procedimentos relativos a adolescentes, né, em conflito com a lei. E então a maioria dos homens foi mais para a parte investigativa. E após, eu fiquei por volta de 1 ano nesse trabalho administrativo que era na Central de Plantão Policial de Chapecó. Eu considero que foi de extrema valia essa experiência para valorizar o serviço administrativo, porque, né, ele não é menos importante que o operacional dentro da Polícia Civil, mas eu tinha almejava estar na atividade fim. Então, eu consegui ir para o plantão. O plantão policial foi o laboratório da vida, assim. E, Kátia, Às como é vezes, que, nesse período que você tinha essa expectativa de poder ir para a parte operacional, para a tua atividade, por que você se concursou para isso? Você foi atrás disso, você se preparou para isso? Como é que foi esse período para quando você viu que você como mulher teve que iniciar na parte administrativa? Esse período teve alguma frustração? Teve alguma vontade de desistir? sim, eu pensava assim, né? Eu pensava, mas eu não falava, porque eu pensava, sou nova, né? Não vamos chegar, né? Tá, mas eu via isso. E aí, quando né, é 1 ano, assim, 1 ano que tu fica, né? Por que isso? Aí eu lembro que quando eu pedi para o meu chefe, que é o delegado, era o delegado responsável lá pela central de plantão, eu falei, olha, eu gostaria de trabalhar no plantão e tal. Ele me respondeu, você tem que conseguir alguma mulher para vir no seu lugar. Aí a Katsura já estava com as asinhas de fora, né? A Katsura falou, mas por que uma mulher? Aí ele, Katsura, como que seria outra? Eu falei, olha, delegado, é assim, eu consigo apontar vários homens que são muito mais organizados que eu para o trabalho administrativo. A organização não é o meu forte. Eu consigo apontar, assim, características mesmo, né? Inclusive o senhor, né, que passou no Perfeito. concurso pela organização dos estudos. Daí só que aí, aquela questão, já éramos, além de colegas, amigos, né?
também por isso. Aí ele falou assim, não, Katsura, vamos tentar ver e tal. Aí ficamos meio assim, enfim, que veio uma turma nova, veio uma outra menina, uma outra mulher pro administrativo e eu consegui. Então, Olha só, mas, né, e realmente o que você falou é muito válido. A característica administrativa, ela não é do gênero, né? Ela é da personalidade da pessoa, né? e isso, Rafaela, nesse ponto é o que eu falo. Todas as instituições, não só policial, mas serviço público, enfim, ele deve valorizar Exato. perfis e não gênero. Uhum. Não é um órgão reprodutor de um jeito ou de outro, né? E, inclusive, eu vou mais a fundo na atividade policial civil, que é investigativa, é pós o crime acontecer, ela é um serviço de inteligência, de expertise, de investigação. Não tem nada a ver com força física ou tudo mais. Inclusive, as operações policiais precisam de técnica, de abordagem, de ingresso em residência, né, de interrogatório, de várias coisas, com certeza. Mas são ações, em regra, planejadas, né? Força física para algemar uma pessoa, com certeza, mas a técnica, É mais. a técnica se sobrepõe, eu diria assim, e poder, né, no caso, até número de pessoas, a pessoa, né, pode ter arma na casa, no quarto, então chamamos mais policiais, a gente usa colete. Eu entendo essa parte operacional. Como é que eu estou tentando explicar aqui? Que talvez a corpulência física, né, um mais forte, um mais fraco, ele não é válido em todos os aspectos da atividade policial civil. Principalmente a questão do cybercrime, assim, de investigações cibernéticas. Atrás de um computador, a gente encontra gente com mandados de prisão ativo, autores de crimes ocorrendo, então, né? Pois é, e agora com o cybercrime, né, é realmente cada vez. E é verdade, isso aí até na. Como é que eu posso comentar? Nas relações do cotidiano, por exemplo, nós aqui, né? Nós estamos no cybervídeo, né? Então, cada vez mais não vai ser a força. E já existem ditados antigamente, né, que não é o mais forte que sobrevive, né? Senão que é o mais astuto, que tem mais conhecimento, que tem mais teoria e etc, né? Isso é além de gênero, né? E são dois pontos aqui. Não é só no cyber, porque desde uma abordagem, assim, eu me sinto muito segura de integrar uma equipe ir, apesar de eu não ter uma corpulência, né? Eu domino e treino a minha técnica. Eu domino, não, a gente nunca vai dominar nada, né? Mas, enfim, eu treino e assim, tenho essa confiança de que vou dar o meu melhor. Eu posso ser grandão, levar um tiro e morrer. Mais ou menos assim. Então, não é só no cybercrime, e também nessa parte operacional mesmo, que talvez poderia se justificar essa questão, né, da força e tal. Nesse ponto também, ele é uma das atividades da Polícia Civil, então é um conjunto, assim, a gente fala hoje em dia, porque o concurso para a Polícia Civil de Santa Catarina, ele é Aham. superficial, mas é qualquer graduação. Ponto. Para você ser delegado de polícia, você precisa ser bacharel em direito, ou psicólogo, ser psicólogo, mas para agente e escrivão, qualquer graduação. E hoje a gente percebe que a interdisciplinariedade, assim, a diversidade de formações integrando, ela é riquíssima. E vou fazer uma observação muito pessoal. Para a própria investigação, um pensamento de uma mulher, né, um pensamento feminino, um pensamento diferente de como chegar naquele resultado. Aham.
a ver aonde ele corta o cabelo, aonde ele leva o pet tomar banho, assim, às vezes os homens, não os homens, eu digo, a investigação, ela é dinâmica, ela precisa evoluir. Hoje em dia, Claro. fala no celular para uma interceptação telefônica ter o resultado que teve por década. Aham. Mas é que eu acho E, que eles seguem, não querendo, mas eu acredito que a instituição ela segue uma história muito metódica, né? Então eles seguem muitos padrões que já são vícios deles, aí ter uma visão diferente, ter uma perspectiva diferente, porque a gente sabe, não querendo pontuar mulher, homem, essas coisas assim, mas o olhar feminino ele é mais detalhista nesse sentido. Então, tipo assim, ter essa perspectiva, ter essa visão um pouco diferenciada facilita às vezes no processo de poder enxergar algo diferente. sim, e assim, é o que eu falo, essa técnica investigativa, ela deu muito certo, Uhum. né? Por muito tempo, nossa, uma época, você observava placas, né? Você ia com uma prancheta anotando as placas. Hoje, celular na mão, foto para cá, para lá, o WhatsApp já disseminou a informação, tá aqui, tá lá, né? Então, a gente precisa acompanhar. Isso não é só na atividade inicial, é qualquer atividade, a gente precisa acompanhar a demanda, né? Uhum. E também isso, assim, a investigação, ela não, ela é multi, né? Ela é muito isso, assim, né? Eu sempre tento não dar spoilers de como a gente investiga, porque a gente acaba, às vezes, queimando na... Mas é justamente isso, eu vou... Ele é para estar naquela barbearia e toda quinta-feira fazer o cabelo. Entra, captura lá, tenta marcar o corte de cabelo pro filho. Não percebe. Agora entra um policial, parece careca, né? Aquele Sim. estereótipo. Aham. Então, eu considero que assim, é muito mais positivo. Na verdade, não precisaria nem justificar isso, mas tá. Tentando racionalizar justificativas. Olha, Sim. o pensamento de mulher, né? Sempre tentando explicar o porquê que a gente deveria estar lá, mas A gente está sempre justificando, é verdade. interna é sempre assim, né? Mas a gente não precisa justificar. Eu fiz o concurso para ser policial civil e não ser mulher dentro da instituição. Então, Claro. precisa aprender, chama que a gente vai, né? É, ali você A passou gente, pelos o mesmos debate é muito processos, mais né? longo para a gente chegar nessa afirmativa, né, ipsis literis. Se eu Não, falo, mas você pode me corrigir, por favor, é que eu falo. não, eu achei sábia as palavras, porque assim, sabe o que que você fez eu lembrar? Eu não sei se vocês chegaram a assistir, deve ter uns 10 anos, mais ou menos, o filme de quem foram as cabeças que realmente levaram o homem à Lua. Vocês viram aquele filme? Eu não Não. cheguei. Gente, super recomendo. É um filme de Hollywood, né? E o filme, ele conta quem foram os cabeças que realmente fizeram os cálculos certos para os Estados Unidos levar o homem à Lua. E foram três mulheres, tá? Elas são físicas, né? Também doutoras, assim, super cabeção, e a NASA cheio de homem, né? Naquela década de 60, e eram três mulheres negras, as três, né? E naquela época elas não podiam estudar em qualquer universidade. E elas ficavam no subsolo da NASA e todos os outros ficavam lá em cima. E elas três sozinha, o filme conta, foram elas que fizeram os cálculos corretos, né, da física para o homem poder chegar à Lua. E isso só se descobriu depois do ano 2000. É muito legal esse filme. E na parte do direito, vou puxar um pouco para a área que eu continuo estudando um pouco, né? Apesar de estar migrando um pouquinho para a psicanálise, a parte sociológica, mas enfim, na parte do direito a gente percebe como todo o sistema jurídico ele é pensado, as leis mesmo, como um homem branco no centro, desconsiderando ou não considerando devidamente não o diferente, mas porque para você ter um diferente, você tem que ter um padrão. Claro. Uhum. Então, a diversidade,
é o que eu falo, assim, claro que nos debates, às vezes no doutorado, assim, se ingressa no por que a gente tem que classificar, né? Homem, mulher, branco, preto, babá, né? É, E ele já está dizendo, cara, porque é muito. Você vai categorizando as pessoas. Não se entende que somos classe humana. E isso são tantas categorizações. Ai, os haitianos estão aqui em Chapecó sobrecarregando o SUS. Gente, né? É ser é. humano. Ai, mas eu não tenho creche, mas, né, para o meu filho, mas classe humana, E né? cada vez mais a gente tá migrando, né? O mundo globalizado tá migrando e cada Vai vez mais. categorizando, né? Ou Aham. mulher, né? Hétero, homossexual, haitiano, brasileiro, norte-americano, europeu. E infindáveis, né? Categorizações numa. Não consigo, né? Tentando. E isso é uma troca, eu não tenho uma resposta para isso, mas é uma. Qual o sentido, né, de tudo isso, assim? É que eu acho Porque. que com o desenvolvimento, a gente, dentro do. Porque aqui a gente tá falando de 5 mulheres que estão, digamos, no padrão social, que são brancas, que são de classe média, alguma coisa assim. A gente tá falando de mulheres que estão no padrão. Então a gente tendo uma visão um pouco privilegiada, a gente vê que as pessoas elas fazem leve menção aos diferentes. Não é nem algo muito relevante, tipo assim, leve menciona a negra, leve menciona a mulher. Agora, com a sociedade se desenvolvendo, que a gente consegue ver mais coisas diferentes, que a gente vê, que nem o filme que a Rafa falou, tem aquele filme que traz esses assuntos, traz esses aspectos sociais que a gente não via antes, que falava, ai, na minha época não tinha isso. Não era comentado, existia, só não era comentado, só não era discutido. Agora que está sendo feito. Então, eu Exato. acredito que é isso, mais ou menos. Uhum. E essa questão, como eu disse, do diferente, né? Para você ter o diferente, você tem que ter o padrão. Uhum. E por que a diversidade não é o padrão? Exato. Nossa, sabe as palavras. Por que que a diversidade não é o padrão? Né? A gente não precisa ter disposições específicas por. A gente não precisaria ter disposições específicas para os trans se a Uhum. gente já tivesse uma legislação, Onde não entende? houvesse o Que padrão. ela não fosse direcionada para um padrão. Uhum. Verdade. Vocês Verdade. entendem? A gente não precisaria discutir isso. Por que a gente precisa de um estatuto de proteção às pessoas com necessidades especiais? Porque não está na lei geral mesmo, não foi pensado para eles, né? As pessoas já deveriam pensar, putz, eu vou fazer um estabelecimento, tem que ser acessível. Para todos. Uhum. Para a Aí diversidade. não precisaria de um estatuto para isso, para a gente entender na raiz que todo o sistema ele é pensado para o homem branco, padrão, Sim. hétero, né? A gente pensa num padrão para pensar a diversidade. A gente não pensa a diversidade como padrão. E isso me colocou em xeque a questão da minha pesquisa, que a gente comentava antes da gravação, que é sobre a igualdade e desigualdade de gênero dentro da instituição da Polícia Civil na atividade operacional, porque eu Uhum. já não quero tratar mais gênero homem e mulher. Ai, sim, deve ser. Você Eu já deve não estar quero esgotado, mais né? me limitar a esses dois. Assim, ó, sabe quando tu começa. Eu sei que é um debate assim e que precisa luta, né? Mulheres votam o quê? 90 anos. Então, assim, ó, isso foi resultado de luta. Mas eu fico pensando, cara, eu não acredito que eu vou ter que discutir isso de novo para a gente chegar a algum lugar, sabe? Me parece tão óbvio por que estão conversando. Sim, Assim, me desculpem a sinceridade, né? Mas é que às vezes tu te esgota, o óbvio precisa ser dito, mas tu cansa também, falar o óbvio, né? claro. E Não, Katsura, mas é super certo. Pode falar, Yandra. eu mais ou menos que nem você falou nessa tua pesquisa que você não quer tratar tipo de homem, mulher, você quer tratar realmente sobre a desigualdade.
da tua visão, vindo de um ambiente predominantemente masculino, qual que foi as tuas dificuldades para você poder se ingressar? Como que é o olhar do teu comandante, digamos assim, quando... Porque, assim, todo ser humano comete erro, vamos colocar assim, todo ser humano pode estar aberto a isso. Os teus erros são medidos da mesma forma que os erros do seu colega homem. Dentro dessa situação, desse cenário, como é que funciona para ti, mais ou menos? Sim, então, eu acabei deixando pela metade, mas depois que eu saí do plantão, onde eu fiquei um ano, e aí tu vai fazendo, digamos assim, o teu nome, não a tua credibilidade profissional, né? É toda uma construção, enfim. Tu vai conhecendo os colegas, eles vão te conhecendo, vão conhecendo o seu trabalho. E aí, então, eu fui para a divisão de investigação criminal, trabalhar na parte de antidrogas, narcóticos, né? Por ano eu fiquei por quase 4 anos. Uma rica experiência também, uma equipe sensacional, um chefe, um delegado que era um verdadeiro líder, uma pessoa muito humana. Então, assim, não posso julgar só a experiência sem considerar que estava um bom líder, né? Que apesar de ser um homem branco, enfim, ele era muito humano. Ele é uma das pessoas mais humanas que eu conheço. A minha equipe era muito boa, mas enfim, eu vou compartilhar algumas percepções pessoais, né? Não tem uma comprovação científica, foi só uma observação despretensiosa. O que ocorre? Para ir, para ser convidada para ir, eu me destaquei na, na parte do plantão, pelo comprometimento, pela dedicação, pela organização, que eu não sou organizada. Não precisa muito para ser mais organizada que eu, mas mesmo assim eu consegui ser melhor que muita gente. E também, principalmente ali, a gente registrava muito boletim de ocorrência pela redação, né, dos documentos, dos boletins de ocorrência. Às vezes, no plantão lá, sei lá, vou dar um exemplo, um feriado à noite. Chegava uma pessoa lá, e o registro do boletim de ocorrência ele é o primeiro momento inaugural, digamos. Então, enquanto muitos colegas, homens e mulheres, se restringiam a pegar os dados da vítima, né? Registrar o básico e encaminhar para a delegacia para investigar, já tentava colher mais elementos, se tinha percebido uma tatuagem, se tinha algum contato, alguma testemunha, se tinham câmeras de segurança pelo local, enfim, né? Uma coisa que poderia ser feita deveria ser feita por todos, talvez, né? Transferiria a atividade do plantão? Talvez sim, mas, né, dentro da atividade. Não é porque tu tá no plantão que tu não é investigador, então. E aí eu fui para as drogas. E para as drogas. Aí eu entrei nas drogas, a gente usa a expressão das drogas. Aí eu fui para as drogas, né, para a subdivisão antidrogas. E lá, então, eu já fui com essa boa fama, talvez assim, né? Foi lá só entrava se a equipe aceitasse, né? Porque e eu compreendo assim no geral, porque normalmente se tem esse bom senso, né? De tem um bônus e um ônus, porque a equipe ela tem que estar em sintonia. Se você tem alguma coisa que a sua vida, né? Alguém, se você não está em sintonia. Então, assim, a gente prima muito para essa. Não que não tinha as rusgas, né? Assim, eu aprendi também a me impor bastante, já vou compartilhar com vocês, né? No início, mais ouvia, enfim, mas a gente vai integrando. E o que eu percebi? Uma percepção pessoal. Me parece que uma mulher, para ir para a atividade policial, ela precisa. Como é que eu vou falar isso sendo humilde? Ela precisa se destacar mais que o normal. Um homem para ir, como eu comentei no início, sai Fazendo do o curso, mínimo. já vai, e para você não sair, você só não precisa fazer nada errado. Existe de mais esforço, né? Muito mais esforço. E eu,
meninas, me cobrava muito. Eu tinha que ser muito, assim, eu me cobrava muito. Ah, vamos fazer uma campana na madrugada do Dia dos Namorados. Uhum. E eu não, né, não queria ir, eu não podia, eu não tinha com quem deixar minha filha, qualquer coisa eu me cobrava. Uhum. Mas eu tinha outros colegas que não iam por outras razões. E por que que eu nunca podia faltar? Isso estava em mim. Claro. Parecia que eu tinha que me autoafirmar o tempo inteiro, Uhum. né? Sim. E eu aprendi a lidar isso. Eu não preciso dar conta do mundo, eu não preciso ser a melhor policial do mundo, eu preciso ser uma boa policial. É isso que a sociedade catarinense, brasileira, a mundial precisa. Bons profissionais, eu não preciso ser a melhor em tudo, ninguém é melhor em tudo. Não, não existe. E não Você se só é cobrar, o melhor, você só é né? o melhor quando não tem com quem se comparar, né? Porque Isso, e o é, melhor em uma coisa, às vezes, né, em outra, mas assim, a cobrança que a gente se faz, né? Por é. que tinha que estar em todas? Poxa, num ano inteiro, sei lá, eu não sei se eu faltei 3 vezes. Faltei, assim, Uhum. de falar, eu não consigo ir, né? Sempre tentando ter esse pé de igualdade. E aí, chegou um momento, como eu disse, fiquei aproximadamente 4 anos lá, depois eu fui para homicídios. Também foi uma baita experiência, mas eu, eu comecei a perceber, assim, teve um momento que eu falei, poxa, parceiro, eu sou mulher, bem, eu sou hétero e tal, né? Mas assim, eu não preciso, eu já estava adotando algumas coisas Alguns masculinas, aspectos masculinos, né? Você tava, tipo, bem aderindo uma masculinas, sem que eu identidade. tivesse que me igualar a eles. Eu falei, opa, Uhum. é a unha pintada, eu gosto. Se eu não gostasse, não pintava, ué. Mas, se eu gosto daí, começou a rebeldia, né? Já estava com a moral com os colegas, já, né? Ah, eles me consideravam de para e vou comentar com vocês sobre isso, assim, a confiança que tinham, né, no trabalho e tal, da pessoa, muita sintonia, um clima muito harmonioso. Aí eu comecei a me vestir, né? A gente trabalha paisana, antes era sempre aquele padrãozinho e tal, né? Eu tenho uma bota de brilho, daí eles, não sei o quê, como é que você vai prender gente com a bota de brilho? Pô, por que não? Né? Né? Daí, essas coisas assim, eu tinha uma jaqueta, né? Ela era furta-cor, aí eles tentando me intimidar. Chegou a varejeira, inveja da minha jaqueta. Vocês só estão com inveja da minha jaqueta, mas assim, impondo aos pouquinhos. E por que que a gente, né? Como a gente é mulher a vida toda, porque a gente aprende, está em nós, sempre ganhando espaço aos poucos, sem enfrentar, a gente vai ganhando esse espaço, né? Tá na gente, tá? É o que eu falo, assim, o machismo, ele é Estrutural, né? estrutural e, né, às vezes a gente não se percebe, às vezes a gente não se percebe. E daí eu depois, enfim, eu, né, considero esses meus colegas da época irmãos, assim, e uma vez um deles foi me elogiar. Nós estávamos numa operação fora, muitos policiais, assim, muitos policiais, e aí o delegado de lá, da cidade, perguntou assim, quem vai entrar na casa? Aí esse meu colega falou assim, vou eu, a Katsura e o fulano. Aí um outro colega, gigantão, com a arma longa e tal, ele disse, tá, e o que vocês três vão fazer lá? Tipo, ele não quis dizer o que ela vai fazer lá, né? O que vocês três, só que ele olhou para mim e esse meu colega percebeu, né? Ele disse, não, não, fica tranquilo. A nossa parte lá dentro, a gente faz. Fica tranquilo. Dele se está, né, com dúvida, a Katsura já demonstrou mais macheza do que quase todos esses homens que estão aqui. Hum.
Eu acho que ele tinha que ter se posicionado como mais profissionalismo, né? Não mais macheza. Por que que o machesma é o sinônimo de bem profissional, de Coragem, fazer as coisas certas? na situação, obviamente, não foi nada para ele, porque ficaria muito chata a Uhum. situação, né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, né? A macheza, ela, claro, foi um adjetivo que está ligado à coragem, né? E como foi um elogio, e assim, né? E depois eu fiquei pensando também, inclusive, a expressão. Ai, aí ele não conseguiu e abriu as pernas. A fraqueza, porque no ato sexual a mulher abre as pernas, está ligada à fraqueza. A dominação, né? Ela foi dominada, então é isso que eles vinculam muito. Assim, ó, muita gente, inclusive esse meu colega, que eu posso dizer assim, que ele tem atitudes machistas, mas ele é uma pessoa extremamente sensível, ele é bem mais velho, assim, passado 50 anos, mas todas as vezes que eu falei, olha, fulano, sobre isso, e eu falei desse do machismo, ele disse, realmente, eu falei errado, ele tem muito essa humildade, ele falou, jamais teve o condão, ele não quis ser machista, ao contrário, na situação ali, tu percebe que ele estava defendendo o feminino, Sim, né? Mas a palavra que ele usou, Tinha que câmera. quando eu falo tá na gente, tá estruturado, né? sim, É a palavra, né? E quanto mais, quanta, né? Coisa, mas isso é um dos fatos assim que me chama muito, que me chamou a atenção, assim, de como essa questão do abrir as pernas, até às vezes posso ter usado, muito provavelmente, sabe, não tinha percebido que, que ela, de alguma forma, diminui a nossa sim. força. Meu, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que assim, o nosso vocabulário, as nossas falas, elas estão muito construídas por quem que a gente é envolto, né? Então é Uhum. aquela coisa, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, tipo, a gente constrói muito o nosso vocabulário hoje baseado na convivência que a gente tem. Então, tipo assim, às vezes você utiliza uma frase que na tua percepção você sempre utilizou, você vê as pessoas utilizarem, que você não vê nada introduzido, nenhum racismo, nenhum sexismo, nada nesse sentido. E daí quando você percebe, quando alguém de fora vem e comenta contigo, viu, essa fala que tu falou, essa palavra, essa conjunção que você fez, é sexista, é racista, é machista. Então, tipo, você vai aprendendo com o tempo e não tem o que fazer. Que nem você falou, o teu colega, ele foi maduro, ele foi responsável de entender e ele foi humilde de aceitar a tua preposição de pegar e falar, olha, não foi um comentário assim, eu sei que você não fez na intenção, mas Não fez, né? Porque no contexto que eu expliquei para vocês, ele realmente estava a uhum, defender, né? Sim, exatamente. Mas foi. E eu até, não sei se tu concluiu tua fala, Yandra, Uhum. mas eu costumo falar, porque assim, são momentos que dão um estralo na gente do quanto a gente tem que, porque eu falo, óbvio, precisa ser dito, eu não quero mais discutir isso, mas ao mesmo tempo, o quanto ainda está na gente. Quando eu tenho alguns momentos de fala, palestras em salas de aula, enfim, e eu costumo abordar um pouco de violência doméstica, que eu gosto do assunto, enfim, e aí eu faço uma pergunta para os alunos. Vocês estão indo num almoço de domingo. Você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, se você tem, enfim. Quem vai sentar no banco do motorista para dirigir? Seu pai ou sua mãe? Em condições normais. Quem, uhum. quem vai sentar? Eu não estou falando se o pai bebeu, se o pai tem sono. Eu estou falando em condições normais. O Porque eu pai. dirijo para o carona. Uhum. Eu só dirijo se o meu companheiro. Eu falo por mim, mas por que que a gente já adota essa postura
Vocês entendem? Dentro, É que tá dentro tão de casa. intrínseco eu acho que é uma coisa celular, é uma coisa do DNA, sabe? Assim, exato, é que é cultural, a gente foi criado nisso, a gente não consegue perceber. Eu falei assim, ó, às vezes, né, você tá andando na rua, você percebe um grupo de rapazes. Por Aham. que você atravessa, você vai até o canteiro central, depois você retorna? Porque eles vão te cantar e você não quer, Por e ele. que que você já recua, né? Por que que a Aham. gente adota coisas assim, ó, às vezes está na gente, tá tão naturalizado na gente, e eu me considero uma pessoa que tenta, né, Sim, ganhar espaço. Eu falo, andar para frente, ensinar, né? A minha filha, ela tentava me manipular. Aí eu dizia, lava a louça, linda. Não. Você é a feminista e manda lavar a louça. Eu falei, se você fosse menino, ia estar lavando a louça igual. sim. Mas, enfim, é porque muitas mães, né, ensinam ou falam assim, eu não estou julgando essas mães. Daí eu cobro a mãe. Por que Claro. essas mães não ensinam o menino a ser menino? Oi, e por que o pai não ensina? Olha só, vocês estão É, entendendo? Por que Sim. as mães não dizem assim, ó, ah, porque menino ou menina recolhe seu prato da mesa, lava e tal, não sei o quê. Daí eu mesmo, Katsura, estou cobrando a mãe na criação do filho. Porque eu não estou cobrando, Sim. oi, é que eu acho né? que eu, como menina que foi criada assim, a gente é criada muito na questão também no aspecto de se proteger. Tipo, que nem a gente tem que atravessar a rua para não passar na. Porque a gente vê uma sociedade que ela é muito conduzida aonde a gente vê que os caras que assediam as mulheres não têm a condenação necessária. Que nem a gente vê casos onde ficam em julgamento 5 anos, um caso onde o cara estuprou a menina e falam que a menina era culpada por causa da roupa, por causa disso, por causa de comportamento. Então a gente é criada e conduzida muito à proteção, à autoproteção. E não é conduzida aos meninos entenderem que Aham. não, se a menina disse não, é não. Se a mulher disse não, é não. Você não pode pegar e tocar no corpo dela ou fazer alguma coisa sem a permissão dela. Eles não ensinam os meninos aos limites, ao respeito. Então, daí a sociedade é conduzida a isso. É essa questão de, quando eu menciono ensinar os filhos a uma atividade doméstica, eu inicialmente me remeto à mãe. Por quê? Uhum. Né? Por que que eu não falo aquele pai não ensinou aquele filho a lavar louça? É porque eu acho que Parece engraçado, né? E não é para ser. na geração que a gente tá, ainda não foi ensinado, né? A gente Não, tá não. começando isso, Mas é gente. o que eu falo, andar para frente. É. Daí mais uma fala que eu tenho normalmente na sala de aula, é o que eu falo assim, para os homens, para os meninos, talvez, é muito difícil entender a desigualdade de gênero. Porque se a gente tem dificuldades, a gente coloca o homem na posição de agressor, às vezes predominante, né, machista, tem muito disso. E, ao mesmo tempo, tem essa criação, essa internalização de condutas neles, que não são necessariamente maldosas, como a gente tem na gente. Por Uhum. isso, do ponto de que, quando eu falo na sala de aula, quando tu fala assim, eu faço essa pergunta do carro, né? E teve uma sala de aula que uma menina respondeu que depende do carro. Se fosse no carro do pai, iria o pai dirigindo; se fosse no carro da mãe, iria a mãe. Aham. Eu falei, olha, você representa o 0,5 de uma totalidade que sempre foi o pai no motorista. Então, eu estou muito feliz por você existir. Por mais que fosse na situação de ir no carro da mãe, então dependeria de mais uma dupla situação, né? E Aham. outra. Mas é o que eu falo para eles, assim, para eles talvez é difícil entender por que a gente atravessa a rua, Sim. né? Mas sabe que o 0,5%, eu vou um pouquinho mais além, o 0,5% ele sempre existiu. Porque por mais que a gente tenha uma história, né, machista, por dizer de alguma forma, sempre houve as exceções.
sempre. Então, o 0,5% ele sempre existiu. Inclusive, eu poderia falar, você, Katsura, você é um 0,5%, né? O que a gente está precisando fazer? A gente precisa expandir esse 0,5, talvez para 5, para 10, para. Nossa, quando chegar a 20%, quando chegar a 30%, já vai ser festa, né? E assim, eu falo do andar para frente, né? Uhum. Eu não discuto questão de gênero com meu avô, falecido avô, né, há 3 anos, mas eu entrei na polícia e ele, eu tento justificar, racionalizar a conduta dele, mas é machista e ponto, né? Não é porque faleceu que não é. Mas ele me perguntou no que eu estava trabalhando e tal. Aí eu falei que eu era policial civil. Ele era muito de idade, já não ouvia bem, né? E aí ele me falou assim, mas você anda armado? Eu falei, aham. E ele, que vergonha ser preso por uma mulher. Meu Deus. Pois é, né? E aí, como é que a gente faz? Por isso, eu acho que esse negócio da igualdade de gêneros, ela vem, agora colocar um pouco de ciência, ela vem muito da evolução. Porque nós temos genuíno interesse em modificar isso. Mas a gente também carrega muitas coisas que eu acho que nem aqui nessa conversa que a gente está tendo, a gente se dá conta que a gente carrega algumas coisas que já não deveriam estar sendo ditas, né? E, Rafaela, eu vou um pouquinho mais além. A gente quer discutir isso. E nós somos o 0,5. Nós somos a minoria. A Nossa, gente não está no centro do poder para discutir isso. As 3 lá que fizeram os cálculos para a NASA, elas não estavam no centro de poder. Então, para a gente mudar, é um trabalho árduo, né? Ele vai demandar impasses. E eu falo mais uma vez, andar para frente. Quando eu falo para os meninos, pessoal, não desfaçam da luta das mulheres. Exemplifico, assim, sabe, dou aquele choque de realidade. Olha só, trago alguns casos de BOs, porque às vezes eles realmente não param para pensar por que a mãe todo dia faz o almoço em casa. uhum, Param para pensar. é automático. Hugo, não estou julgando, entende, gente? Eu só estou dizendo que é estrutural. Tentando demonstrar, por exemplo, que é estrutural. E eu Sim. acredito que hoje a luta das mulheres ela é muito rotulada, porque a gente pode ver, a gente vê muitos comentários nas redes sociais, onde a gente faz tipo, a pessoa faz um comentário feminista, o pessoal já começa, e ela quer ser superior ao homem. Eles não entendem essa diferença. A gente não quer ser superior, a gente só quer ter respeito, a gente só quer ter igualdade. Eu quero receber o mesmo salário por você, que você faz o teu serviço de uma forma, eu faço o mesmo serviço que você. Eu quero só receber o mesmo salário, eu não quero ser superior a você, eu não quero apontar o dedo na tua cara e falar, eu sou melhor. Não, eu só quero, tipo assim, ter o meu espaço. A gente tá lutando pelo nosso espaço, a gente não tá querendo tomar o espaço de ninguém, porque eu acredito que hoje na sociedade tem espaço para todo mundo, tem espaço para Katsura ser a policial civil, tem espaço para Rafaela ser uma psicóloga, tem espaço para eu poder ser advogada. Então, tipo assim, não é algo que não é uma luta que a gente quer ser superior, a gente não quer hierarquizar, que nem foi muito tempo hierarquizado pelo homem lá no topo. A gente não quer ser, tipo, estar lá no topo, a gente quer estar igual, ser uma base. E eles não entendem e às vezes não se esforçam a querer entender, porque está muito cômodo essa situação de privilégio. É Verdade. muito cômodo, porque assim, ó, você quer entender o feminismo, cara, no Google. Felizmente, né, a era digital, ela traz isso. Vocês já imaginaram ter que fazer um trabalho e abrir a Barça quando eu era pequena, né? Então, hoje a gente não precisa disso. Então, se você quiser chegar ao conhecimento, tem as fake news, a desinformação, tem várias coisas, mas a gente tem meios de se chegar e entender. Eu não vejo um significativo esforço É verdade. nesse sentido, né? Eu até brinco assim, tem coisas que me chocam, me chocaram, né? E essa minha trajetória também, além de muitos desafios na atividade, ela foi muito engraçada, ela foi muito divertida, eu ganhei pessoas, né? Experiências, enfim. E teve uma vez eu estava no plantão, então no segundo ano, né?
que estava na polícia, eu estava no meu horário de janta. Eu estava lá na Copa com eles, aí um colega tem um BO para você registrar. Tá vem problema, assim, né? Aí tinha uma senhorinha no guichê. Uma senhorinha que ela quis ir registrar um BO contra a Nora. Eu falei, sim, o que aconteceu e tal, né? Porque eu fui visitar uma filha minha Nora e ela não faz janta pro meu filho. Aí ela quis registrar um BO porque a Nora não fazia janta pro filho dela. Aí, um colega meu, né, esse que foi me chamar, ele me segurava pelos ombros, ele dizia, ouve até o final, porque ele sabia que eu tava já meio descontrolado. Uhum. Aí, porque foi uma mulher indo registrar contra outra mulher. Vocês entendem? Entendo. Uhum. Vocês entendem? Assim? Aí eles me seguraram e disseram, ouve até o final. Mas eu sabia que eles tinham achado tão absurdo também, que eles resolveram me chamar para pegar no meu pé também. Então, assim, ó, a percepção. Aquela mulher era mais machista que os homens que estavam lá ouvindo. É por isso que eu estava comentando que é um processo, vai ser como evolução, né? Porque vai ser muito lento, mas o ideal é a gente não perder o foco. Exato. Realmente Dá não para perder o foco. andar. E porque só a única forma de dar certo é a gente tendo extrema claridade, né, do que a gente precisa para a gente chegar à igualdade. E só para finalizar, a gente gostaria um pouquinho se você puder comentar, claro, né, Sim. da sua experiência como profissional sobre a violência doméstica, né? Qual que é a tua visão? Realmente a violência doméstica ela ocorre mais com mulheres ou é em ambos ou às vezes é com a criança? O que você vê em relação a isso? Eu considero que na violência doméstica, a questão da desigualdade ela é o local mais visível. É nítido, assim, o quanto a mulher está numa situação de vulnerabilidade, de desigualdade, o quanto alguns homens se acham possuidores da companheira, da esposa, né? Alguns mais, outros menos, mas o quanto isso ainda é predominante na nossa realidade. É muito claro e evidente, assim, se vocês me permitem, eu vou dar 2 exemplos, assim, né? 3 exemplos de situações do trabalho assim que me chocaram e que me fazem pensar assim o quanto a gente ainda assim, ó, ela desenha a desigualdade e a vulnerabilidade da mulher, desenha e demonstra o quanto ela ainda está internalizada em todo mundo. Primeiro, um rapaz bastante novo, ele tinha 24 anos, na ocasião do registro, ele foi registrar um boletim de ocorrência à noite, um sábado à noite. Ele tinha um filho de 3 anos e ele foi registrar abandono de incapaz por parte da companheira dele. Aí na narrativa dele, ele falou, porque veja bem, ele deixou o filho de 3 anos em casa, sozinho. Daí ele narrando, ela tem 3 empregos, né? O último emprego, ela pega pegava às 2 horas da tarde no mercado e largava às 10. O mercado fechava às 10 ou 10:30, depois tinha que repor o estoque, depois ela ia em casa. Ela chegava em casa, ela não fazia janta, porque ela estava sempre cansada, ela queria tomar banho e dormir, isso tudo ele me relatando. Uhum. Aí ele falou, pensar. Daí eu falei, bom, então vamos registrar, né? Abandono de incapaz, uma criança de 3 anos, né? Então, quando que ela deixou a criança? Sim, ela deixou a criança hoje de tarde. E eu falei, tá, e quando o senhor percebeu que a criança estava sozinha em casa? Não, eu estava em casa. Ah, meu Deus. Eu falei, como assim o senhor estava em casa? Não, ela deixou o filho comigo. Acho que abandono era para ele. Não há uma decisão judicial que diga que o senhor não tem condições de cuidar do seu filho. O senhor tem condições de fazer o filho. Então, tem condições de cuidar do filho. O senhor é maior, livre desimpedido, não é um abandono incapaz. Inclusive, se eu registrar isso, o senhor pode responder por denunciação caluniosa. Mas ela deixou o filho comigo.
Meu Deus. Só comigo, para eu dar banho e comida. E a casa estava toda suja. Eu falei, esse é um dos pontos. Um rapaz relativamente jovem. Eu imagino que essa mulher passa na casa dela, né? E o quanto esses exemplos para essa criança. Sim. Meu Deus. Então, é uma violência psicológica a criança também. Sim. Que a nossa legislação não está preparada para discutir, mas é. Uhum. Imagina, né, a criança então sozinha com esse pai, A qualquer ideia, necessidade básica que a criança mostre, é capaz dele brigar com ela para ele deixar ele em paz. e a ideia que essa criança vai ter do feminino, né? Da questão de inferioridade. Porque é isso que o pai demonstra o tempo inteiro para ele. É. E teve uma outra situação que eu recebi uma menina também. Ela tinha 24 anos, se eu não estou enganada, por aí, assim. E ela foi pedir, a mãe dela tinha falecido na UTI e foi traumatismo craniano encefálico e ela foi despedir a guia cadavérica. Eu falei, mas por que o hospital está exigindo a guia? Porque exige a guia no caso de suspeita de crime. A guia, qual guia, perdão? Guia de exame cadavérico. A mãe tinha falecido. Cadavérico. Uhum. Que é uma guia expedida para ir para o IML. Então, é suspeita, hospital suspeito de crime, né? Aí ela disse, eu não sei por quê. Eu falei, mas do que a sua mãe morreu? Ah, ela estava internada há 20 dias já. Mas do que ela morreu? Conversas, assim, né? Então, essa mãe falecida na situação, e era uma família evangélica, eu registro a religião não por ponto positivo ou negativo, mas porque a religião influencia um pouco na questão de gênero, né? Influencia. Ela tinha 3 filhos, a mais velha acho que tinha 30, daí um filho no meio, essa mais nova, né? E quem falava comigo praticamente era o marido, elas quase não tinham voz, né? Foi a agressão do pai, que ocasionou os ferimentos na mãe. Ela ficou em casa até que ela não aguentou mais de dor, foi, internou, ficou 20 dias internada e veio a falecer. Meu Deus. E assim, só chegou na delegacia no mínimo 30 anos depois da idade da filha mais velha, porque a mãe morreu e o hospital compulsoriamente exige, né? Compulsoriamente não, eles não comunicaram, eles exigiram a guia. Eu fico pensando assim, ó, o quanto essa mulher passou, Sim. o quanto todos esses filhos viram ou não, mas eu não acredito que não tenham percebido nada ao longo desse tempo. Sim. E a situação só chegou para a polícia no final. Aquela mãe não tinha um registro de boletim de ocorrência. É bem triste. E assim, ela teve 2 filhas. E essas 2 filhas eu não quero julgar, mas assim, ó, permitir a perpetuação disso também. É. Não só do pai, mas desde casar e chamar mãe, não se libertar. Não consigo compreender isso, mas é só para desenhar a vulnerabilidade da mulher e a desigualdade. E um último caso, assim, apresentado pela Polícia Rodoviária Federal, né? Um acidente de trânsito numa BR. E aí, a mulher estava com a cara inchada, assim, né? Ela estava no hospital e tal. Quando a gente foi conversar, foi um colega meu lá conversar com ela, que a gente não sabia se ela tinha sinais. Ela só disse assim: meu marido tenta me matar, né? E aí ele só avisou na delegacia: ó, ele não é só vítima do acidente de trânsito, ele é agressor. Ele tentou empurrar ela do carro, né? Abriu a porta, empurrou, ela teve lesões, enfim, lesões evidentes, assim, a cabeça estava inchada, não sei a que ponto ia evoluir aquilo e tal, enfim, Aham. estava. E
O que acontece? Daí desenrolou, a mulher recebeu alta, foi para a delegacia, relatou, e nós precisávamos pegar a chave da casa que estava com ele, medida protetiva conferida, tudo, não sei o quê. Sim. Aí eu falei assim, vamos, o delegado vai te ouvir antes de você ser liberado, né? Eu falei, eu pego a chave que está no pé dele, ele estava custodiado e tal. E ela disse, eu não tenho que ir lá, né? Não. Aí quando eu fui levar ela até a sala do audiovisual, a mulher ia olhando. Ela se pendurava na porta e ela olhava. Ela estava dentro de uma delegacia de polícia, gente. Dentro de uma delegacia rodeada de policiais com medida protetiva, com o marido preso em flagrante na cela. E ela estava com medo. Ela olhava, daí ela olhava, tudo bem, ela não via ele, ela ia até o próximo corredor. Ela olhava, aí o medo dela de entrar na sala e falar com o delegado era que ele podia tomar. Meu Deus. Então, quando a gente fala em medo, se nós não passamos essa experiência, talvez a gente está sendo raso, leviana. A gente, quando fala, por que a mulher não se liberta? Por causa do medo. O medo, dependência financeira, psicológica. As mulheres mesmo, elas têm essa... A gente tem muita preocupação com o que as pessoas vão falar. E sim, a gente tem. Eu digo, né, o que me impede de fazer muita coisa é o Código Penal. Qual seria minha conduta, minha resposta à altura para aquele homem que tentou registrar um abandono incapaz? Tenho medo de perder o meu emprego, eu lutei tanto para estar lá. Mas a nossa capacidade de sentir medo é maior do que a dos homens, né? É sim, porque a gente tem medo pelos outros, pelos filhos, pela família, pela boa reputação, pelo próprio homem. Enquanto a mulher, eu só não quero que ele não chegue perto, mas eu não quero que ele perca o emprego. Sim. Isso é muito comum, tá? Eu ouço tanto que talvez eu tenha esse medo de perder a sensibilidade. Talvez eu já tenha perdido muito, de tanto que eu ouço isso, assim. Mas é a questão, eu não quero prejudicar ele. Eu não quero que ele deixe de conviver com os filhos. Eu só não quero mais ele perto de mim. Porque a gente tem que pensar no local e a família. Cada uma, é um espaço complicado de a gente entrar, ou de a gente permanecer, ou da gente trabalhar. O local de trabalho é diferente, a universidade tudo bem, é diferente também, mas assim, que espaço, assim, eu ainda não consigo encontrar um melhor para os colegas compartilhar as experiências, e esse grupo que é só feminino, né, que legal, tivesse Sim. A diversidade, né, talvez não tenha interesse deles, eu não sei, né, qual foram os critérios, mas enfim, a iniciativa de vocês é sensacional, eu preciso parabenizar. Obrigada, gente. A gente é o 05. Com certeza. E tudo bem se a gente for 0,25, mas a gente é resistente. A gente é isso aí. Né? Uhum. E a gente também quer agradecer muito, muito a sua disponibilidade. Você, desde o começo, muito amável, muito aberta, né, para estar ajudando a gente, dando essa entrevista. Nossa, a conversa foi riquíssima, né, meninas? E eu acho assim, claro que a gente tem tudo planejado, né? Sim. Mas por isso que eu falo, a improvisação e a naturalidade é a melhor coisa, porque você fechou com chave de ouro. Que melhor espaço para a gente estar começando a abrir a cabeça das pessoas, senão que a universidade, né? A universidade. Por isso que é o que eu falo, quando eu estive no contato com a Unidep, com a Profeucleia, foi um convite, né, para estar lá num grupo de extensão, não sei se alguma de vocês estava, assim. E é uma questão de deslocamento, foi presencial, saí de Chapecó, tive que sair antes do meu trabalho, 2 horas e pouco para ir, né. São várias situações, assim, não é todo dia. Daí a Profeucleia convidou em outra situação, eu tinha aula, não consegui participar, eu fiquei, ai, que raiva, porque era na parte da apresentação dos projetos final do semestre passado, mas assim, eu estou sempre
sempre na medida do possível à disposição. E realmente a universidade é o local, é o espaço, como outros, né? Mas essa é uma oportunidade para todos nós. Muito obrigada. Uhum. Eu não sei se as meninas querem falar alguma coisa para a gente estar finalizando. Eu acho que realmente é só agradecer, Kati. Foi uma conversa muito proveitosa. Eu acredito que, assim, que nem vocês falaram, a oportunidade de trazer esses assuntos na universidade, que vai ampliar um pouco a visão do pessoal, vai fazer o pessoal entender um pouco das diferenças. Eu acho que isso é muito gratificante e também faz para nós, né? Às vezes nós temos um olhar um pouco diferenciado, então fazer as coisas assim vai ser muito bom e foi muito gratificante. Uhum. Obrigada. Eu também quero agradecer a sua disponibilidade, foi muito bom e agradecemos muito a sua participação. Imagina, gente, por favor, eu que agradeço. Obrigada, Ana. Beijo, gente. Bom final de semana. Gente. Tchau, Pra vocês obrigada. também, tchau.